A Bíblia realmente merece nossa confiança? Olá, seja muito bem-vindo ao canal Verdade Presente. E nesse tema vamos continuar o vídeo que iniciamos no vídeo passado, né? Se você não tiver assistido, clica aí no card que está aparecendo no alto da tela aí do seu vídeo. Muito bem, eu me chamo Eliabe Araújo e sou missionário. Este canal, gente, tem o intuito de trazer a verdade como ela é, sem enrolação, né? Queremos mostrar para você realmente a verdade bíblica, né? Sem nenhuma influência denominacional, certo? No vídeo passado falamos dos dois conceitos que existem em relação à credibilidade da Bíblia. Falamos sobre a errância bíblica e a inerrância bíblica, né? Onde uma diz que a Bíblia é repleta de erros e sofreu influências humanas e culturais, enquanto que a outra diz que a Bíblia não tem nenhum tipo de erro, pois o seu autor é Deus e Deus jamais erra. Nesse vídeo hoje vamos colocar um ponto de vista, nosso ponto de vista em relação à Bíblia. E eu quero convidar vocês a lerem o que está escrito lá em 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro no capítulo 1 e no verso 21. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então, querido ouvinte, a Bíblia diz que a Escritura é inspirada. Inspirada por quem? Por Deus. Vamos ler o texto de 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. E a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Mas a pergunta que eu quero fazer para você, ela foi escrita pelo Espírito Santo? A Bíblia foi escrita por Deus? Amigo, não. Não foi. Sabe qual foi a única parte que Deus escreveu a Bíblia? Vou te mostrar. Está lá em Êxodo, no capítulo 31 e no verso 18, que diz o seguinte: E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele, no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, a única parte que Deus escreveu, não deixou o homem escrever, foram os 10 mandamentos. Agora, todo o restante, os outros livros da Bíblia, todos eles foram escritos por homens, né? Como você viu aí nos textos que a gente leu, né? Homens santos, né? Escreveram a Bíblia, inspirados pelo Santo Espírito de Deus. E agora eu pergunto, e vem uma dúvida, será que esses homens poderiam cometer algum equívoco no momento em que eles estivessem escrevendo a Bíblia? Eu lhe respondo, querido ouvinte, sim. Pode sim ter algum equívoco. Mas por quê? Né? Se eles eram inspirados pelo Santo Espírito? Bom, o Santo Espírito de Deus não dizia no ouvido do escritor bíblico o que ele tinha que escrever. Não. Ele sabia o que ele tinha que escrever. Mas quem escrevia com suas palavras era o homem. Era o homem. Não era o Espírito Santo. A pessoa era movida e inspirada por Deus para escrever a Bíblia. Mas não eram as palavras de Deus colocadas na Bíblia. Não eram as próprias palavras de Deus ali colocadas, mas as palavras dos homens, na linguagem humana, trazendo para que nós pudéssemos entender. Agora, isso faz com que a Bíblia seja colocada como um livro sem nenhuma autoridade? Lógico que não, absolutamente. Né? A Bíblia, ela tem muita autoridade e divina. Bom,
talvez muitos já tenham até notado que em algumas partes da Bíblia existem umas certas discrepâncias, né? Ou até umas certas contradições, mas que nada disso faz com que ela seja um livro que eu não devo observar. Eu vou colocar aqui só alguns exemplos para vocês. Por exemplo, uma incerteza histórica. Davi matou 40 mil homens a cavalo. É o que diz lá em 2 Samuel, capítulo 10, verso 18. Ou ele matou 40 mil homens a pé. É o que diz lá em 1 Crônicas 19, 18. Era Obabe cunhado de Moisés, números 10, 29. Ou sogro, isso está lá em Juízes 4, verso 11. O galo cantou uma vez, quando Pedro negou ao Senhor, Mateus 26, 34, 69 a 75. Ou duas vezes, está lá em Marcos 14, 66 e 72. Cainã, está lá em Lucas 3,36, se situa genealogicamente entre Salá e Arfaxade ou não, segundo Gênesis 11, 12. Então, querido, perceba que houve, entre os escritores bíblicos, algum certo alinhamento em alguns pontos. Né? Mas por quê? Ora, muitos escritores bíblicos também faziam consultas a outros livros, né, da sua época, sim, né, e até faziam compilações destes livros, faziam até citações, né, o apóstolo Judas cita o livro de Enoque, né, Paulo também usa provérbios e ditados da sua época. Então você pode fazer a pergunta: será que o Espírito Santo inspirou de duas maneiras os escritores bíblicos? De forma alguma. Né? Ele inspira apenas de uma maneira. Mas o que nós podemos entender é que o Espírito Santo ele não quis interferir ou sustar, né, ou fazer com que as pessoas que escrevessem a Bíblia obedecessem fielmente um ao outro. Porque podemos compreender que esses pequenos erros, que eu até mencionei aqui alguns, eles não vão influenciar a minha fé, nem a minha prática para com Deus. Quem olha para a Bíblia com a mente aberta concorda realmente com a alegação de que ela é inspirada e autorizada para determinar nossas crenças e práticas, mas não para validar a pretensão de que ela é isenta de erros. No entanto, em parte alguma, os escritores bíblicos alegam que todas as suas declarações são infalíveis. A razão para isso era que os acontecimentos ou as mensagens principais tinham mais importância do que situações circunstanciais que aconteciam. E a gente pode dar um bom exemplo disso quando a gente vai ler o que se encontra em Mateus e em Marcos. Lá em Marcos, no capítulo 6, verso 8, Jesus diz: ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro. Bom, aqui nós vemos que Jesus, ele autoriza que os discípulos levem um bordão, né? Um bordão, uma vara, né? Só que lá em Mateus diz diferente, vamos ler. Lá em Mateus 10, 9 e 10 diz: não vos provareis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão. Então, queridos, está evidente que esses livros estão se contradizendo. Um deles está falando a verdade, né? Mas o que a gente pode tirar de realmente lição aqui é que Jesus comissionou seus discípulos para pregar o evangelho, certo? Jesus comissionou eles, né? Esse é o tema essencial que nós devemos tirar desse contexto, né? Dessa situação. Os discípulos pregaram o evangelho para os habitantes, certo? De Israel, de Judá. E quando você se apega a esses detalhes, quando você faz com que esses detalhes tenham mais importância do que a lição que Deus quer te passar,
Então, meu amigo, você realmente vai cair na armadilha de Satanás, porque ele quer que você fique preso aos detalhes e leve a Bíblia em total descrédito. A Bíblia não tem a pretensão de nos fornecer informações geográficas, históricas ou culturais exatas, mas tão somente de nos revelar como Deus nos criou perfeitamente, nos redimiu completamente e há de finalmente nos restaurar. Os escritores bíblicos jamais reivindicaram ser inerrantes em suas declarações. Esse conceito tenta tomar como ponto de partida a inspiração divina. Parte do pressuposto de que, se a Bíblia é divinamente inspirada, então deve ser igualmente inerrante. Mas a Escritura jamais equipara inspiração com inerrância. A natureza da Bíblia deve ser definida dedutivamente, isto é, considerando todos os dados fornecidos pela própria Bíblia, e não indutivamente, ou seja, extraindo conclusões de premissas subjetivas. Deus, como escritor, perceba, Deus, como escritor, não foi representado. Como autor, sim, mas como escritor, não. Deus, ele não se pôs à prova em palavras, né, em lógica ou retórica. Os homens que foram inspirados a escrever a Bíblia, mais uma vez eu digo, não as palavras, certo? Então você pode até dizer assim, então a Bíblia ela é cheia de erros dos tradutores, dos copistas. Eu digo para você que ela não é isenta de erros, mas nenhum erro que possa existir na Bíblia, ou qualquer erro que você possa imaginar, pode levar você a se perder. Nenhum erro da Bíblia pode levar ninguém a se perder, certo? Pode até existir alguns erros na Bíblia, sim, mas nenhum deles fará com que você perca a sua salvação. O fato de existirem pequenas falhas não invalidam a verdade bíblica ou tira qualquer base fundamental para você acreditar que Deus ele está querendo te salvar. Então, não fique fabricando, procurando, investigando falhas para você provar que a Bíblia não merece a nossa confiança. Não faça isso, porque é isso que o inimigo das almas quer que você faça. É isso que ele pretende e influencia as pessoas a fazerem. Olhe para a Bíblia como a verdade inspirada de Deus. Como eu falei, não se demore em achar falhas e erros, porque se você fizer isso, você realmente vai ser enlaçado pela estratégia do inimigo. Então, voltando à discussão inicial, a Bíblia ela é completamente cheia de falhas? Ou ela não tem nenhuma falha sequer? Eu te digo, nenhum e nem outro. A Bíblia não é cheia de falhas. Ela não serve para nada. Ou a Bíblia ela não tem nenhum tipo de falha na sua escritura. Nenhum e nem outro, querido. Então, ela foi divinamente inspirada por Deus. Homens santos escreveram a palavra de Deus. Mas isso não quer dizer que ela não tenha pequenos equívocos. Pode acontecer. Tá certo? Então, nós temos que defender o equilíbrio, né? A Bíblia, ela está fundamentada. Ela foi inspirada por Deus e escrita por homens sagrados, né? Muitos dizem assim para mim, em um livro se coloca qualquer coisa. Eu posso escrever um livro e falar qualquer coisa. Mas a Bíblia é diferente. Porque, como eu falei nos vídeos passados, sofreu perseguições. Ela tem o poder de mudar vidas, de transformar pessoas, de mudar o caráter, né? De te transformar por completo, corpo e alma. Então, você não pode considerar que a Bíblia é um livro comum, como qualquer outro. Não pode. Mais uma vez, digo para vocês que muitas das palavras da Bíblia não retratam fielmente a personalidade de Deus, né? Por exemplo, alguns escritores, como Moisés, diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem.
Mas outros dizem que Deus não é homem para se arrepender, né? Realmente, eu entendo que Deus não se arrependeu. Deus não se arrepende de nada, né? Mas aquela foi a forma com que Moisés passou ou escreveu em seu livro, né? É uma forma humana de sentimento, mas que com certeza não foi o sentimento que Deus teve, né? Então nós chegamos ao fim do nosso vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Se você gostou do nosso vídeo, curta, se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações e até o nosso próximo vídeo. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja contigo. Deus te abençoe. Amém.